pensei assim, que lugares do planeta me fascinam e me atraem e eu nunca estive. Não me lembro quais foram os destinos que surgiram na minha cabeça na época, mas a Mongólia sempre foi um interesse para mim, por conta do Marco Polo, sem dúvida nenhuma, por conta da história do Gengis Khan, por conta do Kublai Khan, etc. Mas também porque a Mongólia é um país que a gente conhece muito pouco a respeito. Eu confesso que eu não conhecia nada a respeito da Mongólia, absolutamente nada. E a hora que eu dei o primeiro Google, começou a aparecer um monte de livros e de relatos de aventureiros. E aí eu comecei a fazer conexões com outras histórias que eu já conhecia. E aí eu percebi que ali tinha um potencial muito grande. E por último, o que foi a gota d'água, né, o que realmente me ganhou para decidir ir para a Mongólia, foi um artigo, não lembro aonde que eu li, não me lembro se foi em inglês, mas eu li um artigo dizendo que a Mongólia era o país com maior quantidade de população em estado de nomadismo ou seminomadismo, que cerca de 40% da população da Mongólia ainda tinha traços da vida nômade. E isso é absurdo, né? Pensar no século XXI, 40% da população ainda vive numa tenda, autossuficiente, numa vida pastoril, em contato direto com a natureza, num lugar que faz 50 graus positivo no verão e 50 graus negativos no inverno, e o cara vive do mesmo jeito que o Gengis Khan vivia aqui há 1000 anos atrás. Eu saí do Brasil há 2 semanas atrás e voei de São Paulo com escala em Dubai. Cheguei em Beijing, na capital da China, e de lá peguei um trem até Ulaanbaatar, a capital da Mongólia, onde eu estou agora. Aqui em Ulaanbaatar, que eu já estou há uns 5 dias, eu visitei vários museus, visitei monastérios budistas, eu andei bastante pela cidade, é uma cidade relativamente pequena, mais moderna, mas por enquanto eu estou gostando bastante da experiência aqui em Ulaanbaatar. Mas depois de 5 dias eu já cansei, eu já quero ir embora, já quero começar a expedição de verdade, porque eu não decidi fazer essa expedição para conhecer cidade grande. Cidade grande é cada vez mais tudo igual no mundo inteiro. Minha grande preocupação nessa viagem, a número 1, é em questão de água. Porque a parte sul da Mongólia é toda desértica, é o deserto de Gobi, que tem um pouquinho de água, mas é um deserto. Então eu não posso me arriscar muito para essa região desértica, porque eu não consigo ter grande autonomia de água em cima de uma bicicleta. Eu consigo talvez 2, 3 dias, 4, com muito sacrifício, né? Pensando que o meu consumo é em torno de 5, 6 litros de água diário, né? É muita coisa. Aqui em Ulaanbaatar comprei uma série de mapas, mas que são grandes demais para eu transportar, então eu ainda estou debatendo comigo mesmo como fazer. Eu tenho GPS com o mapa digital da Mongólia, mas é tudo muito precário. E as coisas mudam de ano para ano. Uma enxurrada leva uma estrada, um desbarrancamento fecha um caminho, os nômades abrem um caminho novo. Então a navegação vai ser delicada, né? Vai ter que ser muito precisa nessa viagem. Hello! So this? Eu cheguei na Mongólia sem saber qual seria o meu roteiro. Eu tinha uma ideia geral. Eu sabia que eu ia começar no extremo oeste e ia pedalar até o extremo leste. Esse é o desenho, né, do território da Mongólia. Nesse norte aqui todo, o país que faz fronteira é a Rússia. Aqui está o lago Baikal, o lago mais profundo do mundo. E todo esse pedaço aqui é a fronteira até aqui. Tudo isso aqui é a fronteira com a China. Então a Mongólia não tem saída para o mar. É um país 100% continental, no interior. Faz fronteira com a Rússia e com a China. Faz 2 semanas que eu cheguei aqui e eu pretendo
cruzar a Mongólia de oeste para leste, sozinho, autossuficiente, com a minha bicicleta. Então isso deve dar mais ou menos uns 3.000 quilômetros, dos quais eu acho que 80% ou mais serão de estradas de terra bem precárias. Então eu estou agora na capital da Mongólia, Ulaanbaatar, que se pronuncia Ulaanbaatar, que significa o herói vermelho, porque a capital se tornou, mudou de nome depois que a Mongólia entrou para o bloco soviético. A Mongólia foi a segunda república soviética, né, da extinta União Soviética. Isso aconteceu em 1921, a Revolução. E em 1924, o país se tornou uma república soviética. Daqui eu pretendo pegar um micro-ônibus, mas esse ônibus, pelo que eu pesquisei, ele vai seguir essa estrada aqui, mais ao sul. Aqui, essa parte toda aqui da Mongólia é o deserto de Gobi, então esse ônibus ele vai seguir na divisa com o deserto de Gobi e vai me levar até a cidade mais ao extremo oeste do país, que é Ulgi. Ulgi, é difícil pronunciar, mas é O com apóstrofe, com trema, quer dizer, O com trema, L, G, I, Y. Então, Ulgi, não, acho que não é I, é um L, Ulgi. Então, de Ulgi, eu começo a pedalar. Ok, Ulaanbaatar, rodoviária, momento de tensão, porque a minha bike nessa mala é grande demais para o ônibus. Então o motorista, o fiscal, o supervisor, o carregador, tá todo mundo aí confabulando há quase meia hora e as coisas não estão com uma boa aparência não. Parece que eu estou enrolado aqui, viu? Não sei como é que eu vou fazer para transportar essa bike até o extremo oeste da Mongólia para poder começar a expedição. A bicicleta vai aqui, ó, em cima do ônibus. A viagem de ônibus de Ulaanbaatar até Bayan-Ulgi, só ela já daria um livro. A minha bicicleta teve que ir amarrada no teto, ilegal, né? A gente teve que primeiro passar o posto de polícia rodoviária para depois amarrar a bike lá em cima, porque era completamente irregular isso, né? Mas como só tem um posto rodoviário policial no país inteiro, e é logo na saída de Ulaanbaatar, os motoristas ficaram tranquilos, né? E aí quando eu cheguei em Bayan-Ulgi, eu ainda tinha a questão de para onde eu vou pedalar, por onde eu começo essa viagem, né? Eu quero chegar no extremo leste, estou no extremo oeste, mas por onde eu vou? E não tinha resposta disso. E fiquei lá uns 2 dias em Bayan-Ulgi, tentando, né, resolver essa questão, e fiquei sabendo que tinha um outro Naadam, um outro festival de lutas e corrida de cavalo e arco e flecha, numa vilazinha vizinha. Falei, bom, vou para lá então ver esse festival e de lá eu começo a pedalar para algum lugar, né? Começo a conectar as vilas, etc. Percebi que ia ser uma expedição dura, porque como não tem estradas, são só trilhas, são só caminhos de 4x4, então é tudo muito erodido, com muita pedra solta, muito areal, muita costela de vaca. Então as melhores estradas que eu usei para chegar nessa vila e depois visitar algumas vilas vizinhas, eu peguei as estradas principais. Eram tipo as piores estradas aqui no Brasil, né? Estradas que a gente diria que é para 4x4. E eu falei, puxa, se essas são as estradas as melhores estradas,
o que serão as piores, né? Então, essa ficha caiu logo nesse primeiro pedal. E aí eu decidi conectar vilazinhas, porque a primeira visita que eu fiz nas primeiras 2 vilas, eu percebi que todas tinham algum tipo de mercearia, algum tipo de comércio bem simples, mas que oferecia o básico que eu precisava. Ali tinha miojo, tinha atum em lata, sardinha, tinha muita coisa com embalagem russa, né, vindo direto da Rússia. Mas eu percebi que, bom, beleza, não importa o tamanho da vilazinha, eu consigo comprar o mínimo que eu preciso para viver, né? Então isso também me acalmou um pouco. E entendi também que o meu grande medo, que era a falta de água, também era contornável, porque essas mesmas mercearias vendiam água mineral. E os nômades tinham tambores com água, né, que eles pegavam dos rios, etc., e consumiam. E eu podia filtrar aquilo e consumir também. Essa região é muito cheia de mosquito. É insuportável, insuportável. Aqui onde eu tô, que eu saí um pouquinho lá da margem do rio, melhorou, mas é uma coisa alucinante, alucinante. Eu peguei um atalho saindo do acampamento, que me encurtou alguns quilômetros, uns bons quilômetros, mas a conta que eu tive que pagar foi essa, de chegar no alagado e ter que cruzar o rio. Tudo bem, meu equipamento é impermeável, não tem problema, mas essa coisa dos mosquitos realmente é desconfortável. Meia-noite e meia, tá chovendo desde as 8 da manhã mais ou menos, das 8 da tarde mais ou menos, a hora que eu montei acampamento, aqui na beira desse rio, e agora eu tô insone, não consigo dormir, fiquei preocupado com enchente. Se chover muito forte, chover na cabeceira, o rio pode transbordar, então tô arrependido de ter montado acampamento aqui nessa margem do rio. Foi uma delícia, me banhei, né, tirei o suor velho acumulado no corpo, etc., mas agora estou bem arrependido. Depois do depoimento de ontem à noite, eu saí, botei roupa de chuva, bota, peguei a lanterna e fui ver a condição do rio, mas eu acho que eu estava seguro, mas eu fiquei com muito medo, e depois eu vou pensar um pouco isso, né? Por que esse medo, né? Por que essa paranoia de enchente, sendo que não é uma coisa tão comum, né? Mas faz parte de uma viagem onde a gente se expõe, né? Tá exposto o tempo todo, tá desprotegido, tá fora do nosso ambiente, e a aventura para mim é isso, é me expor, é correr riscos e analisar esses riscos dentro de mim, entender como que eu reajo a eles e como eu consigo me conhecer melhor. Então eu não consigo enxergar uma preparação para a solidão da expedição, mas eu consigo claramente enxergar a solidão da expedição como um grande laboratório para eu conseguir viver com mais harmonia, sozinho e com outras pessoas. Saem, Bainô! Saem Bainô é a saudação mongol, é o olá, tudo bem, como vai você, né? E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi em mongol e repetia isso constantemente, né? Uma forma delicada, cortês de saudar as pessoas e ser saudado. No começo da expedição, isso
uma coisa meio normal para mim, eu tô todo começo de expedição eu estou lutando para adquirir autoconfiança, eu estou lutando para adquirir independência, e isso me deixa mais isolado. Eu busco evitar muito contato com pessoas estranhas para reforçar essa possibilidade de independência, né? E o problema é que isso pode também me afastar de certas possibilidades, né? De eu conhecer pessoas, de ouvir histórias, de contar histórias. Mas tem sempre um momento na expedição em que isso se estabelece de uma forma mais harmônica, né? E nessa expedição o que aconteceu foi, eu peguei uma tempestade indo num trecho bastante selvagem, que não tinha nenhuma tenda nômade, ninguém morando. E eu lembro que eu tinha que subir uma montanha, não muito alta, né? Um morro grande. E em cima desse morro tinha um trecho bastante agreste, só com alguns bichos, etc. Do outro lado descia o morro e eu chegaria num lago. Isso tudo estava no meu mapa, né? Eu tinha entendido essa geografia. E sem falar uma palavra em inglês, eles, né? E eu sem falar uma palavra em mongol, eles já me puxaram para dentro e já começaram a tirar a minha roupa molhada, meu capacete molhado. Eu não tirei a roupa, eles tiraram a roupa de mim. Já meteram fogo no fogão de ferro, que estava apagado, estava aceso, mas tinha só uns galinhos assim. Eles meteram um monte de lenha no fogão, colocaram uma túnica de lã pesadíssima nas minhas costas, me colocaram a 2 palmos do fogão e chegaram com uma cuia de chá preto, com leite de iaque e sal, que é o chá preto tradicional mongol e também tibetano. Acabei acampando do lado deles e fiquei para o jantar. Então foi o primeiro jantar que eu tive com uma família mongol, devia ter umas 10 pessoas dentro daquela tenda, umas 6 crianças e até mais, umas 12 pessoas. E a gente fez uma refeição juntos, a gente comeu macarrão frito, um prato tradicional mongol com cubinhos de carne, etc. E foi legal, porque ali rompeu essa minha tendência de isolamento, né, de individualismo, e me colocou em contato com a generosidade mongol, que depois foi uma tradição o resto da viagem inteirinha. Okay. What's your name? Marci. Mara. What's your name? My name is Martin. 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 What's your My name? name is Muhnim. How old are you? How old are you? Hitnas demek. Aronik. Yok. Elem. 11. And you? Muhkir. Muhkir. Murkrich. And you? Montag. Huh? Mandag. Mandag. Yeah. Mandag. Appa. Papa. And you? Dushko. Dushka. Dolga. And you? Batkustin. Okay, you, my friend. Taka. Taka is easy. Taka. You. Patsur. And they... This is Sai. Bo. Girimbo. Bislak. Kuyruk. Aruk. Etski. Bo. Bo. Girimbo. Sahur. Mama. Saimbano.
essa primeira refeição, esse suivan, que eu comi com essa primeira família mongol, né, nesse dia de tempestade, teve uma peculiaridade, teve uma característica especial. Eu fui fazer compras, né, do jantar. O que é isso? A gente saiu da tenda a hora que a chuva parou, atravessamos a estradinha de terra por onde eu havia passado e fomos no rebanho de cabra deles, que estava num morro vizinho. Aí laçaram uma cabra, um bode grandão, trouxeram para perto do guer, para perto da tenda. 2 mongóis deitaram o bode com a barriga para cima, um segurando na perna de baixo e um segurando nas patas de cima. E um terceiro mongol veio com uma faquinha pequenininha, curva, e abriu um talho de mais ou menos uns 15 centímetros, bem aqui abaixo da caixa torácica, né, do bicho. Fez um cortezinho, não escorreu uma gota de sangue, nada, e aí esse mongol enfiou a mão dentro do bicho vivo e foi enfiando a mão para dentro, né, do corpo do bode, até chegar no coração, pulsante, e ali ele desconectou a aorta. É assim que eles sacrificam os animais para alimentação. O bicho morre como se tivesse desligado ele da tomada. Ele simplesmente desliga. E não cai uma gota de sangue no chão, porque para eles o sangue é impuro e o chão é uma deusa. É como se fosse, sei lá, o equivalente a Pachamama, né, aqui na América do Sul. Mas a terra é uma deusa que tem que ser respeitada e o sangue é impuro. Então, eles não deixam uma gota de sangue tocar o solo. E, ao mesmo tempo, eles usam o sangue como alimento. Então, todo o sangue fica represado nas tripas, nos órgãos do bicho sacrificado, e isso depois vai virar alimento também. Um trecho de 200, 300 metros de barro e não dá para pedalar. Não dá nem para empurrar a bicicleta. Olha isso. Olha isso. Aqui, ó. Isso foi por conta, eu acho que da chuva de ontem. Choveu mais de 24 horas. Mas a minha estrada passa por aqui. E ali na frente tem a ponte que eu preciso pegar. Mosquito, porra. Então não tem muito jeito. Eu vou tentar encontrar um jeito, o solo um pouco mais seco, mas se eu sair dessa linha aqui, eu não chego na ponte. E eu não sei o quanto que eu tenho que rodar para dar essa volta e evitar. Então vamos embora, sofrer um pouco. Agora complicou. Quebrei o câmbio. Eu nunca vi um barro que nem esse. É um barro misturado com pedra e argila. Ele colou de um jeito que eu limpei o melhor que eu pude, tentei pedalar e de repente o câmbio virou para cima assim e arregaçou o câmbio inteirinho. Então, não sei o que fazer não. Perdi o câmbio traseiro. A hora que eu conseguir chegar em algum lugar, eu estou a 16 quilômetros de uma cidadezinha. Acho que eu vou ter que caminhar até lá. Ainda é cedo, agora é 12h10, então tudo bem. Cheguei em Omnogov,
que é uma capital distrital, uma vilazinha de 10 mil habitantes. I walk here. Caminhei mais de 3 horas empurrando Ok. a bike, atravessei 3 rios, uns 2, 3 córregozinhos, foi bem demorado. Faltando 5 quilômetros para chegar aqui, um cara de moto e aquela túnica tradicional dela veio perguntar, né, o que estava acontecendo, de onde eu era, não sei o que. Ele não falava uma palavra em inglês, nem outra língua, eu não falo uma palavra em mongol. Só sei que ele acabou me ajudando. Eu sentei na garupa da moto dele e segurei com uma mão o guidão, a outra mão o selim, e ele acelerava e eu vinha, né, empurrando, né, a bicicleta do meu lado. Foi bem difícil e a gente ria muito, porque tinha hora que a gente achava que ia cair, o meu braço cansava e eu falava para ele stop, 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 e aí ele começava a rir, parava e, bom, ele me deixou aqui na cidade. Stop, stop, stop. Shit. Shit. Eu entrei aqui na cidade, a primeira rua da cidade, um senhor, mais ou menos da minha idade, chegou e perguntou de onde eu era, não sei o que, ele também não falava inglês, mas entendeu o Brasil. Eu não sabia se ele tinha entendido o Brasil, ele pegou e desenhou o mapa mundi com o dedo na terra do chão, e o cara, né, conhecia a geografia. E aí nisso o filho dele aparece. Descobri depois que era filho, né? E o filho falava falava razoavelmente bem inglês, se comunica. Acabou de se formar em ciência da computação. E aí ele me levou para o hotel, para ficar no hotel da cidade. Só tem 2, um estava fechado e o outro era uma coisa meio estranha, porque não tinha nenhum encanamento de água na cidade, então, né, no prédio do hotel. Então, não é que não tinha chuveiro, não tinha nem privada, nem pia, nada. E também não tinha luz elétrica. E o quarto pelo menos era grande, né? Tinha 3 camas, 2 cômodos. Eu deixei a bicicleta nesse cômodo e fui tentar entender como resolver a história da água, porque eu preciso de água agora para lavar a bicicleta, deixar ela limpinha e começar a trabalhar para ver se eu consigo resolver arrumar o câmbio. Mas simplesmente não tem água, a gente está no Gobi, né? Nas margens do Gobi, no deserto, então não tem água. E o menino, o garoto que estava me acompanhando, ficou comigo o tempo todo, acabou me levando, me levou para lá e para cá procurando água, não achamos. Aí nós fomos no mercado para eu comprar um pouco de fruta, um pouco de comida e perdi a chave do hotel. Nesse meio, perdi a chave, simplesmente, não sei o que aconteceu. Nesse meio tempo, ficou meio que decidido que acho que eu acamparia aqui, onde eu estou agora, que é o Ger, né, cercado por muros, por um muro, e eu armei minha barraca aqui num canto. Eles estão construindo o muro, então não acabou ainda. Ali no cantinho, ali, ó, aquela casinha a latrina. Também não tem água encanada aqui, mas pelo menos eu estou na casa de uma família, né? Outra história. E aí vou dormir aqui e começar a trabalhar essa história da bike. Tive que arrombar a porta do hotel para poder pegar minhas coisas, minha bicicleta, porque eu perdi a chave, né? Que vergonha. Okay? Ready? Us! E aí eu vim para essa cidadezinha onde eu estou agora, que é Rumnogov, e no meio desse caminho aqui, eu peguei, tá até marcado como um charco, né? Aqui eu arrebentei o câmbio da bike, então eu estou preso nessa cidade aqui. E a minha intenção
é fazer essa volta e chegar nessa cidade, que é um pouco maior, isso aqui é um parque nacional, para vencer esse trecho de deserto. Esse trecho aqui não tem água nenhuma, são 260 quilômetros que eu tenho que fazer para entrar no centro da Mongólia, onde a água já não vai ser mais um problema. And this is my friend Mantre. Mantre, hello. Hello. Is it okay to film you? Okay. Okay, you're busy? You working? Yes, I'm working. What do you do? What is your job? I'm trader. You're a trader. Yes. What do you trade? I trade cryptocurrency. Cryptic currency. You make $1 million a day. Yes. So, Mantre, you are a good friend. You help me a lot. And I want my friends in Brazil to know you and to know that I am very thankful to you. Thank you, my friend. You're welcome. 500 kilometers. 1000 kilometer. 500. But I don't go, well, I go like this. 음로 1000. 500. 500. Place order. Já era. Compramos. Ok, depois de 5 dias parado, por conta do câmbio quebrado, eu consegui, com a ajuda da família aqui desse cidadezinha de Omnogov, com a ajuda do Mantre, que foi meu anjo da guarda, ele conseguiu me ajudar a comprar um câmbio, é um câmbio improvisado, porque é um câmbio de 10 marchas e todo o meu sistema é 11 marchas, então ele não é compatível, mas é um câmbio provisório, até o câmbio definitivo chegar daqui a 2 semanas, da China. Então esse câmbio provisório que eu paguei baratinho no eBay aqui da Mongólia, veio em 2 dias para mim, ele comprou no eBay na capital, Ulaanbaatar. Um amigo dele levou de carro até a capital do estado, aqui onde eu estou, no oeste do país, e um outro amigo trouxe de carro ontem à noite até a cidade. Então é um câmbiozinho básico, né, simples, Deore, 10 marchas. Eu fiz o que eu pude aqui e tem 3 marchas funcionando bem, 3 marchas intermediárias. Então com isso eu consigo voltar à estrada, depois de 5 dias parados. Chá antes da partida, tradição mongol. Eu tentei ir embora antes de tomar chá, mas não é permitido. Eles me agarraram, me colocaram, quase me agarraram e me colocaram aqui para dentro do ger. Então, meus amigos aqui, thank you very much. Yes. Último chá antes da partida. Valeu, gente. Obrigado pela acolhida, pela generosidade, por tudo. Vai, mano, drink. You, go ahead. You. Arek, you. Go on. Okay. You drink. You drink. Arek. Okay. Hey, no. Yes. Eu estou acampado às margens do lago Tiarcas, que aqui é um parque nacional. Agora deve ser quase meia-noite. Eu tive que sair correndo da barraca para ancorar a barraca, porque o vento
levantou forte depois que o sol se pôs. Está crescendo, crescendo. Aí chegou umas 10h30, 15 para as 11, eu não podia mais ficar aqui porque a barraca parecia que ia desmontar, ia cair em cima da minha cabeça. Fiquei com medo de quebrar alguma vareta, rasgar alguma coisa, né, algum tecido. E aí saí correndo, deitei a bicicleta, usei ela como ancoragem, saí catando pedra aqui em torno do acampamento. Achei umas pedras boas, demorou um pouco, e aí ancorei da melhor forma que eu pude, usando pedras e a bicicleta, mas mesmo assim o vento tá fogo, vai ser uma noite tensa. Tá difícil pedalar com uma marcha só e uma marcha pequena, quer dizer, uma marcha para subida, né? Então eu só consigo fazer 12 quilômetros de média horária e eu tenho, isso aqui é uma steppe sem fim, são retas sem fim de asfalto, com sol a pleno, seco, passa um carro a cada 5, 10 minutos, não rende, simplesmente não rende. Então eu pedalei a manhã inteira para fazer 30 quilômetros. Esse é o último ponto de água até chegar em Songino. É um ger, mas é um ger que também serve de loja, né? De mercearia. Vende basicamente água e refrigerante. Mas é aqui que eu vou me reabastecer de água, porque eu tenho agora 170 quilômetros de absolutamente nada, só deserto. Então, vou pegar água. A tenda nômade da Ásia Central, que em mongol chama-se ger e em russo chama-se yurt, e acho que yurt é uma palavra bem difundida na Ásia Central toda, né? E na literatura ocidental a gente aprendeu primeiro essa palavra, né? Esse termo yurt, é uma tenda altamente eficiente, altamente adaptada. Ela tem milhares de anos de história, né? O Gengis Khan morava, mesmo quando era imperador do mundo, ele morava num ger, e ele alertava os filhos, né, que se eles começassem a morar em casas de alvenaria, casas fixas, eles perderiam o espírito nômade e perderiam sua força, sua integridade, etc. E foi exatamente isso que aconteceu, né? O Império Mongol durou o tempo de vida do Gengis Khan, porque seus filhos e netos já eram urbanizados, já ficaram urbanizados. Kublai Khan construiu Beijing, por exemplo, e perderam a força do nômade, e o Império ruiu. Mas o ger, ou o yurt, ele é uma estrutura de treliça, de madeira. Então, quando desmontado, ele fecha e é transportado de uma forma bem compacta. E quando montado, ele é aberto, essa treliça é aberta num círculo e estabilizado por um poste central de madeira grossa, de onde saem vários postes mais estreitos, né, como se fossem raios de uma roda de bicicleta, que sustentam, então, equilibram o poste e a treliça de madeira. Então, essa é a estrutura física. Em volta disso, é colocado um tapete de feltro bem grosso. O feltro é a lã da ovelha compactada, batida.
E ela fica, então, vira o feltro. Então, a parede e o teto tem uma camada de feltro que dão o isolamento térmico. E, por último, vem um tecido impermeável, que antigamente era um feltro mais fino com um tipo de betume, um tipo de óleo, né? Ou cera também, eles faziam bastante com cera. Então, era um feltro encerado que fazia o guer ser impermeável. Hoje não, hoje essa capa impermeabilizante é uma lona sintética, né? Inclusive de várias cores, etc. Então é uma casa muito simples, é muito leve, muito compacta, que pode ser transportada nas costas de um camelo. E ali, com mais ou menos, o Ger Kazakh é bem maior, ele deve ter uns 12 metros de diâmetro. O Ger Mongol já é menorzinho, deve ter uns 8, 7 metros de diâmetro. E ali vive uma família inteira, às vezes com 3 gerações, né? Os avós, os pais e as crianças. Às vezes moram 8, 10 pessoas nesse único cômodo. E no verão, eles levantam a saia, né, das paredes, porque é tudo tecido, e deixam o ar circular. E dentro, né, eles colocam tapetes, vários tapetes. Então você não pisa, em nenhum momento você pisa terra ou grama. É tudo forrado de tapete. E tapetes, às vezes, bem bonitos, né? Hoje são tapetes artificiais, chineses, etc. Mas no passado, relatos de viajantes lá do século XII, XIII, etc., os tapetes eram, às vezes, vindos da Pérsia, da Índia, tapetes de seda, super bonitos, né? Mas assim funciona um ger. É um ambiente único, mas que tem também uma distribuição. As mulheres, quando você entra, ficam do lado direito, os homens ficam do lado esquerdo, então tem a ala feminina e a ala masculina. A ala nobre do ger, a partir da porta, é o fundo, onde fica o altar budista. Então tem uma divisão inclusive, que tem a ver também com oráculos e horóscopo, com o ano chinês. Então, os 12 signos do ano chinês também estão divididos no círculo do ger. Tem o lado da serpente, o lado do coelho, o lado do iaque, e cada lado tem a sua característica, né? Tem um lado relacionado com prosperidade, tem um lado relacionado com saúde, tem um lado relacionado com amor. E ali vão ter objetos relacionados com esses signos do zodíaco chinês. O engraçado é que fiquei 3 horas parado, 3 pessoas pararam. Um casal de italianos para perguntar se estava tudo bem. Uma família mongol que não falava uma palavra de inglês, e o menino veio e me deu um pouquinho de pão, um pão frito, do tamanho de um dedo. E o terceiro casal, eu estava pedalando já faz pouco tempo, eles vieram, buzinaram, mandaram eu parar, eu parei, casal jovem, desceu e falou assim, água. Eu falei, por favor, né? A água é sempre bem-vindo. Não, eles queriam que eu desse água para eles. Aí eu fiquei tão puto, quase que eu dei no casal. Porra, tô aqui nesse semiárido deserto, carregando 16 litros de água, racionando, não sei quanto tempo vou ficar aqui com a bike quebrada. Os caras têm a manha de me parar para pedir água para um ciclista. Cara, essa foi a gota d'água. Claquete. Peguei uma estrada que não está nesse mapa, não está em nenhum mapa. Eu descobri com informação local que me levou numa linha reta praticamente até Narambulag. Essa estradinha acompanhava os postes da rede elétrica, então eu batizei a estradinha de rota elétrica, tá? E aí cheguei em Narambulag, que não tinha nenhum atrativo. Cheguei na hora do almoço, fiz uma pausa, esperei o sol baixar um pouco e comecei esse longo trecho de 280 km por asfalto até Songino. A minha intenção inicial nessa expedição era evitar asfalto, mas aqui eu tinha 2 problemas. Minha marcha só tinha minha bike só tinha uma marcha. E
E esse trecho de 280 quilômetros não tem praticamente água nenhuma, porque isso daqui é uma baixada. Eu sabia que eu ia cruzar o rio chamado Kalk, e rio em mongol é Gol, então eu ia cruzar o Kalk Gol. Se eu quisesse saber que tinha ponte, eu precisava perguntar em mongol se o Kalk Gol tinha um nur, uma ponte. Então, sabendo esses dois vocábulos, eu conseguia tirar essa dúvida que foi recorrente ao longo da viagem. Eu já pedalei 680 quilômetros, calculo que para cá eu vou pedalar mais uns 450, 500, evitando asfalto. Então eu concluí a fase 1, vamos dizer assim. E agora começo a fase 2. A vista da lua, um fiapinho de lua em formato de banana, agora que eu estou deitado, me preparando para dormir. Um dia duro, bicicleta que não ajuda, mas deitar aqui na barraca, sozinho, curtindo essa brisa refrescante depois de um dia quente e ver a lua ali em cima, só para mim. Isso não tem preço. A expedição, para mim, funciona também como uma espécie de detox, de me distanciar dessa overdose de informação digital, dessa absoluta falta de tempo livre, porque o tempo livre é o espaço criativo, ali que a gente vai poder criar alguma coisa nova. Não é com a cabeça ocupada que a gente vai ter uma ideia original, né? Então, as expedições longas, para mim, elas funcionam muito como um detox e como um momento de crítica, autocrítica e crítica social também. Acabei de ter uma surpresa, fiquei muito feliz. Estou saindo aqui da cidadezinha de Songuino, subindo em direção ao norte, em direção ao grande lago Kovsgol. E aí, quando eu cheguei aqui, né, vou fazer um passo de montanha daqui a pouco. É bem suave, mas é um passo de montanha. Aí, o que eu vi ali na frente, no topo das árvores? Olha só o que é aquilo ali, ó. São árvores, árvores, faz 2 semanas que eu não vejo árvore. Aqui, ó, eu tô entrando numa área, eu tô entrando numa área de influência siberiana, da taiga. Aquilo ali são acho que coníferas, família dos pinheiros, que é a característica da taiga siberiana. Então, eu estou saindo de uma zona de gobi, de árido, semiárido, deserto, e estou entrando numa zona siberiana, de influência siberiana, com árvores. This Buda, Brasil, Buda. Good luck, Senhor do Bonfim. Yes? Tem Greek. Tem Greek. Arur. Um pouquinho ácido. É doce e ácido. Ok. Bayan Harkan. What's this? Parti. Experimentar. Parti. Uvinha silvestre.
sei como é que... Em inglês é Scythians, são Scythians. Eu não sei em português, acho que é sítio. Eram um povo nômade que veio da Pérsia para cá. Eles deixaram essas tumbas mortuárias. Algumas delas tinham restos, né, do guerreiro, do Lorde, né, que isso aqui é uma tumba nobre. E tinha cavalo enterrado, com desenhos em ouro, cobre, prata, peças de couro, lança, arco e flecha. Então esses caras aqui, há 2.000, 3.000 anos atrás, foram os precursores de toda a cultura mongol, toda a cultura de cavalgar, pastoril, nômade, das tendas, o arco mongol, né, que é curvo, feito de vários materiais diferentes, que atirava a flecha 2 vezes mais longe do que o arco europeu. Então era que nem um exército lutar com o outro, um exército com revólver calibre 22 e o outro com AK-47, né? Então isso aqui para mim foi... Ganhei o dia passando do lado desse cercadinho. Eu olhei e vi essa pedra em pé aqui e falei, cara, não pode ser uma tumba sítia. E, cara, era mesmo. Eu tô vibrando aqui. Da manhã, o sol 6 e pouquinho, 6:01, 6:02 em ponto, ele bateu aqui na barraca e foi a hora exata que eu levantei, lavei o rosto aqui no riacho cristalino que está aqui do ladinho. E para o café da manhã, ovo cozido com sal. Eu fiz chá ontem à noite, então chá gelado, chá preto gelado. Uma maçã. Temos um pão doce que eu comprei achando que era salgado, mas é doce, é pesado pra caramba. Ele tem um pozinho de chocolate dentro, sei lá, não é, parece chocolate, mas não sei o que é, mas é um pãozinho doce. E temos essa iguaria local que parece um suspiro, mas na verdade é iogurte desidratado, que eu ganhei ontem na trilha. Ele é docinho no começo e depois ele fica azedinho no final, bem interessante, bem gostoso. Então é isso. E o sol já brilhando lá fora, céu azul. A Mongólia é chamada de o Império do Eterno Céu Azul, em referência aos muitos dias de céu azul que eles têm por ano e em homenagem a Tengri, ou Tengri, né? Tengri é o deus da mitologia xamânica mongol, que é o céu, que é representado com a cor azul. Então Tengri é uma entidade divina, né? É o deus mais importante para eles, que é o deus céu. Então, bom dia a todos. Obrigado, Tengri.
É. Fazer 60 e poucos quilômetros hoje para chegar numa cidadezinha, mas eu tento não chegar na cidadezinha já cansado na hora de dormir, porque às vezes a cidadezinha é uma decepção, então não tem às vezes nem hotel, não tem restaurante, não tem... Bom, água encanada eu já vi que não tem lugar nenhum, mas às vezes é mais desconfortável eu buscar um lugar para dormir dentro de um centro urbano do que simplesmente acampar na natureza, onde não tem erro, segredo nenhum. Bom, essa é a vila. Não é uma vila, é um Forte Apache. Ok, isso aqui é um owo. Escreve-se O-V-O-V-O-O, mas fala-se owo. Owo é um totem, uma pilha de pedras, um totem, uma tradição budista tibetana que indica um local sagrado, em geral topo de montanha. Então aqui é um passo de montanha. Eu vim lá daquele vale, vou descer para um vale mais fundo até. Depois de ficar hospedado, acampado no quintal, chá de café da manhã com a família. Come. Hello. Saindo de Tsagan-ul, no mirante, né, num ponto um pouco mais alto que a cidade, tinha essa mesinha de piquenique com esse monumento. E eu resolvi parar para mostrar, que é interessante. Ele mostra os 5 focinhos sagrados, segundo a história tradicional mongol, escrita logo depois, um tempo depois da morte do Gengis Khan. Então, tem lá o carneiro,
o boi, o cavalo, o camelo e a cabra, o cabrito, né? A cabra. Esses são os 5 focinhos sagrados, de acordo com um livro que foi um achado arqueológico chamado A História Secreta dos Mongóis. Então, são os 5 focinhos sagrados que dão tudo aquilo que um mongol nômade, autônomo, autossuficiente precisa para viver. Feltro para fazer a cabana, lã para fazer roupa para o inverno, carne, gordura, chifre para fazer, na época eles faziam vasilhame para carregar coisa, então assim, o casco, tudo, eles usam tudo desses 5 animais, inclusive usam o cavalo como transporte e o camelo como burro, como besta de carga, né, para transportar o ger. Então é isso, os 5 focinhos sagrados. Essa é a terra de Marlboro. Esse é o homem de Marlboro, na Mongólia. Vem? Ok, não para de chegar comida. Sorry? When do you arrive? I arrived 1 month ago. 1 month. Hello. 1 month ago? Yes, 1 month ago. Okay, this is the famous Mongolian cheese. Let's try the Mongolian cheese. Ok, queijo da Mongólia. Quase não tem sal. A consistência do nosso queijo Minas, um pouquinho mais cremoso. Bom dia! Eu dormi na escolinha, lá atrás. Acampei no jardim da escolinha. As mulheres, acho que mães, voluntárias, estavam pintando os brinquedos de várias cores, estavam catando mato, limpando tudo, porque eu acho que logo mais começa o ano letivo. A porta estava aberta e eu pude visitar a escolinha. É um internato, então tem quartinhos para 5, 6 crianças, salinhas com também 5, 6 carteiras. Não tem água encanada, mas tem aquelas pias que tem um baldinho, assim, um recipiente de água. E tem bastante caldeira de aquecimento, porque aqui no inverno faz menos 35, menos 40. Então, apesar de ser uma zona rural, e para a gente no Brasil isso ser uma escola rural, ela na verdade é um centro urbano, né? Porque o rural mesmo são os nômades que estão no meio do nada. Então eles vêm, trazem os filhos para o ano letivo e deixam aqui até acabar o ano letivo. Então na escola eles além de aprender, eles dormem e comem.
acampar aqui ao lado do Gert, que também tem um barraco onde eles moram, uma parte da família mora, tem que tomar o tradicional chá de despedida, né? O hóspede tem que tomar chá antes de ir embora. Então, tchau uten. Beber chá. Enquanto eu me deslocava de bicicleta, eu sabia que eu era um turista, porque eu era a única bicicleta que eu via na paisagem. Estava todo mundo de carro, moto ou cavalo. Então não tinha como eu me associar à cultura nômade sendo um turista de bicicleta. Mas quando eu acampava, eu sentia que eu dava um passo de proximidade muito grande com as famílias nômades. Eles viviam em tendas de tecido igualzinho eu. Eles tinham uma escassez de objetos, né, para viver exatamente como eu, porque eles, como eu, eles estavam num deslocamento constante, né, estavam numa situação de nomadismo. Então acampar era, ao mesmo tempo que uma conexão com a cultura local e também com a natureza local, porque eu sempre tentava acampar perto de algum rio, de alguma fonte de água, onde eu pudesse, às vezes, me banhar. Não era sempre que isso acontecia, mas quando acontecia era motivo de festa, né? Eu celebrava isso. Mas eu escolhia meus acampamentos levando em conta um pouco da paisagem, então montar a barraca olhando, né, o lado mais bonito do cenário, sempre me afastava da estrada que eu estava seguindo para que ninguém me visse acampado, então eu me camuflava um pouco e me isolava, né, porque se eu me afastava da estrada, eu não era visto e também não via nada. E ficava de frente para aquelas grandes estepes sem fim, características da Mongólia, que se perdiam no horizonte, né, com a silhueta de montanhas, né, fazendo a borda da minha paisagem, sentindo de que quadrante que vinha o vento, a temperatura daquele vento. Às vezes o vento vinha mais do sul, era um vento quente, seco do Gobi, às vezes era um vento que vinha do norte, da taiga siberiana, e eu sentia que era um vento mais úmido, mais frio, um vento gelado. Então, os acampamentos eram também um momento de tranquilidade, que eu não estava preocupado com o meu batimento cardíaco, com a minha respiração, com a poeira que eu respirava, com o meu cansaço, com a minha hidratação, com o desempenho da bicicleta. O acampamento era um momento de introspecção, de meditação, de tranquilidade, onde eu também meditava, eu também parava, né, e cruzava as pernas, fechava os olhos e concentrava na respiração. E ali eu sentia uma conexão maior, né, com a Mongólia, sua cultura, sua história, sua paisagem, seu cenário. Então os acampamentos foram talvez até o ponto alto da viagem, até mais do que os deslocamentos. Bom, eu vou aproveitar essa luz de fim de tarde maravilhosa, esse acampamento que até agora está ganhando o troféu, né, em um mês e um dia de expedição, para tentar explicar por que eu gosto, né, de acampar. Porque eu gosto de dormir na barraca, porque, por exemplo, eu dormi 3 noites seguidas num ger, numa tenda nômade, depois de ter estudado sobre isso, sobre a Mongólia, sobre as tendas, por 1 ano e meio. Então a minha expectativa era grande, né, de viver essa experiência. Tudo bem que era uma tenda num ger camp, né, numa pousada, era uma tenda para turista, mas mesmo assim ela era real, não era genuína, não era fake. E não dormi bem as 3 noites. A cama era dura, o lençol, não tinha lençol, o edredom estava um pouquinho sujo, tinha umas aranhas na tenda. Então assim, quando eu estou num quarto, né, com cama e etc., eu sempre remeto, né, a referência que eu tenho é o meu quarto, a minha casa. E qualquer lugar perde, mesmo um hotel 6 estrelas perde para a minha casa, porque não é o meu canto, não fui eu que decorei, que montei, não tem a minha mulher comigo, né, se eu estou sozinho. Então assim, qualquer ambiente, qualquer quarto de dormir, não importa quão luxuoso seja, ele perde em conforto, em familiaridade para a minha casa. A barraca não concorre com a minha casa, né? A barraca eu nunca sei aonde que eu vou montar.
Às vezes acontece de ser um lugar paradisíaco como esse, às vezes não. Mas assim, tudo numa barraca que dá certo é valorizado. Então eu monto acampamento e da hora que eu deito eu fico feliz, falo, puxa, o terreno é plano. Na hora que eu estou montando a barraca e as estacas entram na terra facilmente, não tem pedra, eu fico feliz. A expectativa é zero, né, no acampamento. Tudo que vem com prazer, né? Vem com gratidão. A gente fica feliz por cada coisa que dá certo, né? Mas foi um dia perfeito, clima perfeito, apesar do cansaço, eu consegui inventar um caminho totalmente alternativo. Não peguei quase nada de asfalto, esse trecho de Morum até Katgal, no lago Kovsgol. Então eu consegui evitar quase todo o asfalto, né? Dos 67 quilômetros eu pedalei 12 só de asfalto. E fui engatando uma trilhazinha na outra. Eu via que tinha uma possibilidade de atalho contornando a montanha por um lado que não tinha nenhuma estrada mapeada no GPS ou nos mapas. Eu arriscava e dava certo. E eu cortei por vários quilômetros, uns 6, 7 no total. Eu cortei pasto, né, sem caminho nenhum. E uma tiazinha que, muito engraçada, eu cheguei, ela me arrumou um banquinho, me pôs sentado, trouxe uma coalhada, serviu a coalhada com açúcar para mim numa cuiazinha, depois veio com aqueles queijos e coalhadas desidratadas para eu comer. E aí ela falava alto comigo, como que se ela gritasse eu entendesse mongol. E quando ela falava de mim para a companheira, para a amiga, né, que estava com ela sussurrava, assim, como se fosse entender mongol se ela falasse mais alto. Seis e meia da manhã, a gente está em agosto ainda, não terminou o verão e já caiu a primeira geada. Passei um pouquinho de frio à noite. A hora que eu olhei o termômetro estava 0, mas deve ter feito -2, eu acho. Mas assim, se no fim do verão já é assim, quero ver como é que vai ser no outono. Esse é o pequeno monastério de Darjan, na cidade de Morum, que é a capital da província de Kovsgol, aqui no extremo norte da Mongólia. Esse monastério, ele está sendo lentamente reconstruído, porque ele data de 1840, mas na década de 1930, especificamente em 36 e 37, quase todos os monastérios e templos budistas tibetanos aqui da Mongólia foram destruídos, foram queimados, e dezenas de milhares de monges, especialmente os monges, os chefes, né, os abades, não os noviços, né, mas os chefes foram assassinados em massa por ordem do ditador Stalin. Porque em 36, 37 a Mongólia já fazia parte da União Soviética. Ela foi a primeira república soviética além da Rússia. Então,
já fazia 12, 13 anos que a Mongólia era uma república soviética, mas as coisas continuavam muito ruins, segundo a leitura russa, para o proletariado, né? 97% da população mongol era pastor, analfabeto e não tinha terra. Trabalhavam por uma aristocracia política aristocrata, né, os nobres, ou para os monastérios, né? 1/3 de toda a população masculina fisicamente ativa da Mongólia era monge, mas era na verdade mão de obra barata, escrava, para os monastérios que eram muito ricos. Então, diante dessa leitura completamente equivocada de como resolver um problema socioeconômico, o Stalin ordenou que os monges fossem assassinados e os monastérios fossem queimados, destruídos, e isso praticamente dizimou o budismo tibetano na Mongólia. Tá dando tudo certo, eu tô indo para aquela montanha ali, que é a minha referência. Atrás daquela montanha tem um lago onde talvez eu acampe, ou se eu chegar cedo lá eu faço uma pausa e sigo viagem. Quero ver se eu faço uns 70 e poucos quilômetros hoje. Então eu fiquei confiante, né, em mim mesmo. E aí lembrei de uma coisa, por isso que eu parei para gravar esse depoimento. Quando Júlio César conquistou o mundo, né, na época, e fundou o Império Romano, ele fazia, a cada conquista dele, ele voltava para Roma e fazia um desfile, que se chamava Triunfo. E ele era aplaudido, ovacionado pela população, né? O general imbatível, e até que virou imperador. Mas para evitar o excesso de confiança, que é o erro que eu não quero incorrer, o Júlio César botava na biga, né, na biga que ele desfilava por Roma no triunfo, ele colocava embaixo da biga um escravo que tinha a ordem de ficar repetindo para ele: você é mortal, você não vale nada, você é carne e osso, sangue, quando você morrer não vai ficar nada para trás, você é apenas um mortal, né, para manter a humildade. Então eu lembrei disso, eu não quero ficar autoconfiante demais, porque esse é o caminho certo pro erro. Mongol, mesmo vivendo na cidade grande, né, um terço, 40% da população vive, por exemplo, na capital, Ulaanbaatar. Isso é flutuante, mas um terço da população mantém essa experiência nômade viva. E eu estou começando a entender o que é isso, né? É mais uma lição de simplicidade do que de nomadismo, né? De vida itinerante. É você entender que você precisa de muito pouco
para manter um sustento digno. Então, aquilo que cabe dentro de um ger é aquilo que a pessoa tem para viver e o que ela precisa para viver. E ela consegue viver bem disso. O que é um alento muito grande para essa sociedade, né, capitalista, consumista, que a gente vive, que acaba consumindo a gente, né? A gente acaba vivendo para poder ter as coisas que acabam nos tendo, né? As coisas acabam possuindo a gente acaba vivendo em função de comprar e manter esses objetos, esses títulos, né? Esse status. Estou aqui nesse ger, vira e mexe, alguém entra aqui para perguntar se eu quero que acenda o fogão a lenha, ou se eu quero comer, para saber como é que eu estou. Não é assim, bate na porta, espera eu responder, não, faz um barulhinho e entra, porque essa noção de privacidade não é importante. E a privacidade está muito conectada ao individualismo, né? Então, assim, o meu espaço, o meu mundo, o meu tempo, tudo meu, eu, né? Um egocentrismo muito grande. E eu vejo que aqui não é assim, não. As pessoas são muito mais sociáveis, são muito menos agressivas, muito menos violentas, e eu acho que isso tem a ver em grande parte com esse senso de comunidade, esse senso essa falta, né, do individualismo extremo, que o ger, né, esse símbolo nômade da tenda é o grande alimento disso, né? Então essa é a lição, a primeira lição que eu consegui entender dessa minha experiência. São 50 dias de viagem até hoje, são 120 dias total previsto, então eu acho que eu ainda tenho bastante para aprender. Acabei de ir no ponto de ônibus aqui em Katgal para pegar as peças, pegar o câmbio novo que chegou da China. Comprei uma corrente nova e um cabo de câmbio novo também, né? E agora eu estou aqui nesse ger, estou hospedado nessa tenda, é uma espécie de pousada, e eu vou remontar a bicicleta, trocar câmbio, trocar corrente, talvez cabo também. Então eu montei uma estaçãozinha de trabalho aqui, ó, vou mostrar para vocês. Eu botei todas as minhas ferramentas ali e vamos lá, vamos trabalhar.
Quando eu cheguei no tal do Gear Camp, não tinha barco, não tinha barqueiro e ninguém falava inglês. E eu falei, puxa, apostei e perdi a aposta, né? Perdi o dia, vou ter que voltar tudo. Nisso a gerente, né, a caseira do Gear Camp pegou o telefone, era um celular fixo, né, ligou para o gerente geral do estabelecimento, que mora em Ulaanbaatar, na capital, a 1000 quilômetros daqui. E o cara falava inglês perfeito, um mongol. E me atendeu super bem, explicou que realmente existe barqueiro, mas ele não estava disponível, ele estava de férias, porque acabou a temporada, ele não tinha como me cruzar com o barco. Mas ele falou, eu vou instruir o meu zelador para te levar na caminhonete, no jipe, né, no carro, você e sua bicicleta, 10 quilômetros mais ou menos ao norte do Gear Camp, tem um ponto em que o rio fica bem largo, fica com 150 metros de largura e a água vai bater na sua cintura e ali você cruza o rio. Ayhan, Uzit, kilometer, tá? Ai. Quase 24 horas, 22 horas e meia depois do fracasso de ontem, né, de ter batido nas barcas aposentadas, eu dei uma volta de 75 quilômetros para chegar nessa ponte que está a 30, mais ou menos 30 quilômetros rio abaixo da onde eu estava ontem com a barca. São 4 mongóis, eles são trabalhadores da construção civil, eles conseguiram se comunicar comigo porque um deles usou o Google Translate e ele veio aqui na barraca há umas 2 horas atrás para me convidar para fazer umas fotos, eu não entendi direito, e aí ele fez uma mímica que eu já entendo o que é aqui, que é a mímica da marmota, né? Eles põem o dentinho para fora assim, fazem com 2 dedos assim, né, o dentinho da marmota. E aí ele me fez entender por mímica que eles tinham matado uma marmota e eles iam cozinhar. E estava um cheiro delicioso, né, de uma carne que eu sentia que era bem gordurosa e tenra, e um cheiro realmente gostoso. E eu lembro que o umbigo da marmota começou a jorrar gordura como se fosse um geyser, assim, tsh. E o cara pegou um gravetinho, foi lá e tapou o umbigo parecia uma panela de pressão, né? Ele foi lá e tapou o umbigo. E eles animadíssimos, né? Que iam comer uma iguaria de verão, que é a marmota assada. E mandando ver na vodka. E eu só olhando. E aí, quando eles começaram a comer, obviamente, deram um pouquinho para mim e eu quase comi, mas não tive coragem, porque a marmota é o principal vetor da peste bubônica.
Ok, eu estou num sítio arqueológico administrado por pesquisadores alemães. Eu fui convidado meio de improviso para visitar e passar uma noite ou talvez duas aqui com eles. E eu cheguei no último dia de escavação, o último dia que eles estão trabalhando nessa escavação aqui. Quer dizer, de novo, aquelas coisas de coincidência que, para quem acredita em coincidência, né, faz sentido. Mas assim, eu cheguei no último dia e participei não da escavação, porque eles já estavam guardando equipamento, mas ajudei os caras a fazer a limpeza do sítio. Eles precisavam com um drone fazer uma filmagem aérea e o drone estava dando pau, não conseguia decolar. E eu peguei a minha GoPro e amarrei num cano de uns 9, 10 metros de altura. Bom, segunda travessia do rio Tu. A primeira a água bateu logo acima do joelho. Só que aqui agora o rio parece mais rápido e mais fundo. E ele é turvo, eu não consigo ver o fundo. Ah, cacete. Acabei de ver um lobo. Viagem nada fácil. A Mongólia é bastante selvagem, tem muito pouca estrutura, quase não tem estrada boa, é tudo estrada ruim de terra, mas fui aprendendo, fui me adaptando e hoje eu estou me sentindo bastante à vontade aqui. Me sinto bem, me sinto quase um nômade mongol. Então aqui é Flaming Cliffs, né? O lugar onde
foram descobertos os primeiros ovos de dinossauro. Para mim é um sonho ter chegado até aqui. Eu já tinha lido os livros do Roy Chapman Andrews. Ele é a verdadeira inspiração, né, para o Indiana Jones. E eu tô aqui sozinho, fora de temporada, tá um frio do caramba. E queria muito conhecer esse lugar, só que era completamente fora de mão, né? De bicicleta não dava. Então essa é a última exploração que eu faço aqui na Mongólia antes de voltar para casa. Aí o tiozinho chegou, desceu da moto, deitou no chão, mandou eu fazer massagem nas costas dele. Deve estar sentindo muita dor. Olha lá. É? 100 bem. Choi bossen. É? Bi? No, bish. Bi? Bayern Ugi.